meus irmãos, minhas irmãs, nós jamais poderíamos pensar um mundo sem Deus. Imagine vocês um mundo sem Deus. Não haveria condições nem de pensar uma coisa dessa. Pois bem, Deus quis estar junto de nós mais ainda. Ele não quis somente construirmos o mundo, Ele não quis somente nos dar vida, mas Ele quis estar presente junto a nós, participar da nossa realidade, participar da nossa vida. Só que a gente começa a pensar em Deus e a sentir a presença de Deus um lugar bem especial. E eu pergunto a vocês, onde é que nós começamos a pensar em Deus? Alguém diria? Não tenha medo de errar. Na igreja? Não. Nas dificuldades? Não. Onde é que você começa a pensar em Deus? Na família. Não foi em casa que você começou a pensar em Deus? Foi. Foi quando o papai e a mamãe disseram: olha o papai no céu, olha a mamãe no céu. Deus não gosta disso. Não faça isso. Não é na família que tudo isso começa? É na família. Assim foi na minha casa. Meu pai mostrava a Nossa Senhora da Conceição, de quem ele era devoto, e dizia: olha, mamãe do céu. E rezava com a gente o ofício de Nossa Senhora, que vocês rezaram hoje. Rezava com a gente. É aí onde a gente começa a ter as primeiras ideias de Deus. É em casa, é na família. Eu diria até, é no seio da mãe, no leite materno, onde a mãe nos acalenta e já nos fala de Deus e já pensa de Deus junto conosco. É aí onde a gente aprende. Por isso, é bonito que vocês estejam nesta festa da padroeira, falando sobre a família como um lugar onde Deus está presente, onde começamos a presença de Deus. O nosso tema de hoje é Família Cristã, dom de amor para o mundo. Dom de amor para o mundo. Se nós não podemos nem sequer imaginar o mundo sem Deus, e que queremos um mundo com Deus, e nós sabemos que as primeiras palavras sobre Deus nós temos na família, então o que nós devemos fazer? Cultivar na família a nossa ideia de Deus, o nosso amor a Deus, e construir famílias cristãs, famílias que amem a Deus. Se as famílias realmente amassem a Deus e vivessem no dia a dia a presença de Deus, o mundo seria diferente. O mundo seria diferente. É que a gente perdeu muito o sentido de família, e a gente perdeu muito o sentido de família cristã. As famílias hoje já não conversam mais, não se sentam para conversar. Outro dia eu estava no restaurante e tinha uma família no Dia das Mães, uma família grande no restaurante. Todos estavam com o celular, todos estavam com o celular na mão e ninguém conversava. Era todo mundo passando mensagem, tirando do céu, fazendo isso. E até uma criança que estava lá no lugar dela com um tablet na mão, também lá com o celular.
ninguém conversa não. Só não estava com o celular eu e o garçom, que estava trabalhando. Mas o resto, por quê? Porque as famílias, elas perderam esse sentido de unidade, de encontro. É neste encontro, é nesta unidade onde as famílias passavam as ideias, passavam os ensinamentos, passavam a fé, falavam de Deus, falavam de amor. Mas hoje as pessoas estão perdendo isso. E é preciso voltar às famílias cristãs, famílias que conversam, famílias que contam histórias, famílias que procuram saber da vida do outro, um do outro. Estas famílias, elas são capazes de fazer alguma coisa pelo mundo e de levar ao mundo uma mensagem boa, uma mensagem cristã. Mas a família que não conversa, o que é que ela pode transmitir para o mundo? Nada. Ela não pode transmitir nada. Família que não vai mais à igreja, família que não reza mais juntos, esta família não pode transmitir para o outro nada, não pode falar de Deus para os seus filhos, porque em vez de falar de Deus, em vez de acalentar a criança quando ela chora, cantando uma música bonita de Nossa Senhora ou um canto de niná, a mãe dá o celular para o menino ficar calado. Dá o celular, vai jogar. Não é assim que acontece hoje? Todo mundo sabe porque é assim. Não dá nem mais a chupeta. Dá o celular, vai brincar com o celular. E a criança fica lá com o celular brincando. Vocês sabiam que cientistas estão preocupados e muito, porque as crianças hoje, elas não conversam com os pais. Os pais não conversam com seus filhos pequenos. A mãe não acalanta o seu filho, porque uma criança quando chora, ela quer o cuidado do pai, o cuidado da mãe. Ela não quer o celular. É claro, se você vai dar uma coisa para ela se entender, e o celular, a criança desde cedo já sabe que o dedinho vai movimentar ali. E pega o dedinho para mexer no celular. Né? É muito fácil. Mas, com isso, com essa tecnologia, que a gente não deve desprezar não. A tecnologia é importante. Mas com essa tecnologia e com estas atitudes, nós perdemos muito de família. Perdemos o tempo que não queremos perder com o filho e brincar com ele, e estar com ele e ensinar as primeiras palavras. Tem criança que com 2 anos não fala nenhuma palavra, porque em casa ninguém fala com ele. Quando não é para fazer dormir, para dar comida, é para dar o celular para ele brincar e pronto, ficar calado. Tem crianças que não se sentem o carinho da mãe ou do pai, que vai acalentar no momento do choro, que vai rezar com ele, que vai logo cedo ensinando as palavras bonitas sobre Deus. Tem criança que nunca ouviu isso, não sabe o que é isso. Então é preciso que a gente volte a influenciar a família cristã, para que seja uma família transformadora do mundo. O mundo não vai ser melhor com as tecnologias somente. O mundo não vai ser melhor com a riqueza de todo mundo. O mundo vai ser melhor quando as pessoas souberem amar uns aos outros. E como é que vão aprender a amar uns aos outros se não tem diálogo, se não tem vivência, se não vivem no dia a dia coisas bonitas, se não se fala de Deus, se não se fala de amor? Quando eu era criança, a primeira canção que eu aprendi foi: amar como Jesus amou,
Sonhar como Jesus sonhou. Parecia música de niná. E a gente cantava com aquela alegria, por quê? Porque era música de criança. Era música que agradava. E era ensinamento para a vida. Porque logo você entendia, mesmo criança, que devia amar como Jesus amou. Que você devia ter um comportamento correto. Porque essas coisas ensinam. Mas a gente perdeu isso. Por que a gente perdeu isso, meus irmãos? Porque a gente não quer mais se preocupar com a questão espiritual dos filhos. Porque a gente não quer mais viver a fé. Porque a gente diz, quando ele crescer, ele faça o que ele quiser da vida, ele escolha a religião, ele escolha o que ele vai ser. E filho é como feijão de corda, que a gente joga para lá e nasce. Porque feijão de corda não precisa capinar, não, joga para lá e nasce, pronto. Não precisa cuidar, mas filho precisa cuidar, filho precisa ensinar, filho precisa amar. E a gente precisa refazer a família cristã. Vocês que ainda escutam um pouco da palavra de Deus, procurem espalhar nas suas famílias, nos seus ambientes, que não há mundo sem Deus. Não tem sentido o mundo se não tem um Criador. Não tem sentido a vida se não há um sentido para a eternidade, um caminho para a eternidade. As pessoas pensam que a vida é só esta realidade aqui. E muita gente até diz assim: não, a vida é aqui mesmo. Quem faz aqui, paga aqui, não é? Não é assim que dizem? Quem faz aqui, paga aqui. Porque a vida é só isso aqui mesmo. Então vamos viver, vamos fazer o que a gente quiser. Não tem sentido de eternidade, de vida eterna. Essas pessoas perdem o seu tempo. Porque, meus irmãos, se essa vida fosse só isso aqui, se a vida da gente fosse só isso aqui, não tinha sentido a vida. Se Deus nos fizesse para viver eternamente aqui na terra, mas se Ele nos desse essa vida, se Ele não nos desse a morte, a gente não iria ter a graça de encontrar Deus face a face. A gente ia perder o sentido do reino dos céus, o sentido da vida de Jesus entre nós. Tudo isso perde o seu sentido se a gente entender assim. Estamos celebrando missa de um ano de pessoas falecidas, pois as famílias pensem assim: que se Deus nos desse a vida aqui para sempre, não nos daria nada, porque perderíamos a graça de participar da eternidade, perderíamos a graça de estar junto de Deus, e a vida aqui seria sem sentido, seria um vazio. Pois é isso que vocês devem ensinar aos seus filhos. A vida tem sentido somente em Deus. O mundo é feito e ele foi feito por Deus, mas ele pertence a Deus. E nós devemos fazer com que o mundo tenha cada dia mais a presença de Deus. O mundo está esvaziando a ideia de Deus, achando que com isso ganha. Não, pelo contrário, o mundo perde. Porque que sentido tem ganhar a vida e perder a vida eterna de Jesus? Que sentido você tem você ganhar o mundo e perder a vida eterna? Não tem sentido. O mundo só vai ter sentido se for com Deus. Eu não preciso fugir do mundo para me santificar, mas eu devo santificar o mundo com a minha presença dentro dele, fazendo o mundo melhor. E quem vai fazer o mundo melhor são as famílias cristãs, são as famílias que acreditam em Deus,
São as famílias que levam Deus para o mundo, para a sua casa, nos ensinamentos. Ensinar em casa a ter honestidade, a ter respeito, a ter amor. Ensinar em casa que Deus é Pai e que nós devemos viver segundo a sua vontade. E assim levar para o mundo. É assim que a gente transforma o mundo. Mas a gente está perdendo o sentido disso, meus irmãos. Por quê? Porque a gente se apega a muitas bobagens. Se apega a muitas bobagens. Eu vou falar outra coisa. Não sou contra a tecnologia. Não sou contra as coisas que se inventam aí de bom. Não sou contra. Mas vejam, vocês se sentam de frente da televisão e vai assistir aquelas novelas. O que é que vocês aprendem? Um que quer matar o outro para roubar. O outro sempre tem gente fazendo maldade. É tanta maldade que se inscrever a televisão sai sangue, porque só tem mal. Sempre tem o mal. Sempre. É aquele fulano que faz o mal a fulano, que faz o mal a fulano, que engana fulano, que faz isso, faz aquilo. É uma maldade incrível. E a gente vai aceitando isso, porque a gente vai engolindo essas coisas, querendo ou não. Quando a gente fica na frente da televisão assistindo essas novelas bobas, a gente só vai aprender o que não presta. Quando não aprende para a vida, a gente fica com o espírito doente. Um espírito doente, porque é um espírito que só sente a maldade. É um espírito que só vê coisas ruins. É um espírito que só acha que o mundo é assim, de derrotas, de maldição, de gente ruim, de gente que quer derrubar o outro. E a gente fica com o espírito doente e não faz bem para a gente. Mas o que é que a gente precisa fazer? Levar para o mundo um espírito cristão. Um espírito cristão. Nunca vai perder o sentido você dizer para o outro: amar como Jesus amou. Nunca vai perder o sentido. Isso não é coisa de ontem, não. É coisa de sempre. Amar como Jesus amou. E isso acontece nas famílias. Precisamos levar ao mundo, e a melhor maneira que nós temos é a família. É o pai e a mãe que ensina o filho. O filho que aprendeu aquilo, às vezes pode caminhar por um caminho errado, mas no seu coração, na sua mente, está aquilo que o pai ensinou e a mãe ensinou. E ele vai dizer: meu pai dizia assim, minha mãe dizia assim, eu é que faço errado. Eu é que faço errado. Porque aprendeu na família. E a família precisa ensinar. Precisa ensinar. A criança pode saber cantar a música da época, mas não sabe rezar o Pai Nosso mais. Não sabe rezar o Ave Maria, porque os pais não ensinam. Não ensinam. A criança já vai dormir quando já está cansada no sofá, cansada, que já não aguenta mais, quer assistir televisão. Vai para o quarto que o pai e a mãe leva e pronto. No outro dia a mesma coisa, e a criança não aprendeu nada de bom, porque os pais não se importaram em ensinar. Então a tarefa é de vocês, é de todos nós. Vamos fazer isso em nossas famílias para transformarmos o mundo. A gente reclama do mundo que está ruim, e está ruim demais, né? Está ruim demais. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Fulano está roubando lá no Congresso, mas eu não ensino a meu filho coisas honestas, coisas boas. Pelo contrário, eu digo: bateu, levou. Se bater em você, tem que bater também. Eu não estou ensinando coisa boa. Eu preciso ensinar ao meu filho coisa boa para o mundo ser melhor.
Então vamos fazer. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Não podemos deixar de falar de família sem falar de Nossa Senhora. Deus quis que seu filho viesse ao mundo, e Jesus poderia vir ao mundo de qualquer forma, porque Deus tudo pode. Mas Deus quis que seu filho nascesse no mundo com uma família, e escolheu Maria. Protegeu-a do pecado, fez Maria imaculada, sem pecado algum. Preparou José para cuidar de Jesus, e trouxe Jesus a nós por meio de Maria. Por meio dessa família, nós temos um exemplo de vida. Não é porque é simplesmente a família de Jesus, mas é porque Deus nos deixa um exemplo de que a família precisa viver a harmonia, o amor, a presença de Deus. Deus um dia criou tudo com faça-se. Deus disse faça-se e criou tudo. É o amor de Deus por nós. Deus criou dessa forma. Mas Deus um dia refez toda a humanidade que caiu no pecado com o faça de Maria. Só que ela não podia dizer faça-se, ela disse faça-se em mim, faça em mim a sua vontade. Se Deus um dia deu um sim para a criação, com o sim de Maria, Deus deu um sim para renovar esta criação e fazer a nossa vida transformada, nos perdoando, nos dando vida nova. Isso é o que fala a liturgia de hoje, a liturgia de Nossa Senhora. Mas também hoje o Papa abre o ano santo da reconciliação, o ano do perdão, o ano da misericórdia. E o Papa quer nos ensinar com isso que Deus nos ama, Deus nos perdoa. E se Deus nos ama e nos perdoa, devemos também amar e perdoar. Sede misericordiosos. Como é o Evangelho? Sede misericordiosos. Pai do céu é misericordioso. Se o Pai é misericordioso conosco, a gente tem que ser uns com os outros. Muitas vezes a gente fica com aquelas mágoas no coração, guardando o mal que não serve de nada. Tem gente que tem até orgulho de dizer: faz 30 anos que eu não falo com aquele sujeito, eu não quero saber daquela sujeita faz 20 anos. O orgulho, a vaidade pelo pecado, agarrado ao mal, enquanto este mal não lhe faz bem. Pode até trazer uma doença. Vocês sabiam? Existem as doenças chamadas psicossomáticas. É quando alguém diz assim: eu tive uma raiva e me apareceu uma mancha roxa. Não é? Não tem gente que tem isso? Olha, amém? Teve raiva, ela já tem uma ali. Teve raiva. Quem fez raiva a você, meu Deus? Foi ele que teve raiva. Olha, então isso são doenças psicossomáticas. Da cabeça passa para o corpo, da cabeça a raiva, o mal da cabeça vai passar para o seu corpo e não vai lhe ajudar em nada. Você fica arrastando pela vida toda uma raiva, um mal sem haver necessidade. Perdoe, aprenda a perdoar.
São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, se não me engano, diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, não deis entrada ao demônio. Isto é, não deixe passar para amanhã a sua raiva, porque aí você está dando entrada para o mal na sua vida. Se você deixa a sua raiva para amanhã, o que é que vai acontecer? O orgulho vai vir junto de você e vai dizer para você: perdoe não, se amor, você vai perdoar, não foi ele que fez o mal, né? O orgulho, a vaidade vai vir junto de você e vai dizer: todo mundo vai falar porque você perdoou, você é besta mesmo em perdoar aquele ou aquela, e assim o mal vai entrando na sua vida e você não perdoa. É preciso perdoar. O perdão faz um bem enorme para a gente. Não deixe de perdoar, principalmente os casais. Não é o padre Zezinho que diz assim: que marido e mulher. Não, que marido e mulher. Não é uma coisa que não vá dormir sem pedir e dar-se perdão. É isso que eu quero dizer. Então vamos cantar dele. Que marido e mulher. Não é essa música. Que marido e mulher não durma, dai sem pedir seu perdão. Não é assim? E como é que canta isso? Canta aí pra gente. Não sabe que trair, deixa essa história pra lá. É do perdão que eu falo. Que marido e mulher. Só canta isso. Estou falando outra coisa. E não vá dormir sem pedir nem. É isso mesmo. Vocês só querem entrar. Marido e mulher, não vá dormir sem pedir nem dar o perdão. Se encosta para lá, se encosta para cá, um com raiva do outro. E aí? Vão dormir com raiva. É preciso pedir perdão. Eu fui culpado ou você foi culpado. Mas, como o povo diz, os dois não brigam se os dois não querem. Então, o culpado é os dois. Então, os dois têm que pedir perdão. Desculpe meu amorzinho, não queria fazer isso. Desculpe meu bem, eu não queria fazer isso. Vamos dormir tranquilo. Porque eu não ia dormir numa cama com raiva de ninguém. Dormir com o inimigo? Não. Ele pediu perdão. Isso é importante. Bem, já falei muito, né? Somente eu queria lembrar isso para vocês. Mas voltando, gente. Desculpa. Mas eu vou terminar. Ninguém vai dormir. Não é isso que eu queria dizer, não. A família cristã é ela que transforma o mundo. Vamos cuidar das nossas famílias, porque aí vamos transformar o mundo. Tenham certeza disso. Quem está celebrando pelas pessoas falecidas, entregue nas mãos de Jesus a quem você ama. E tenha certeza que não há ninguém melhor para cuidar de quem amamos do que Deus. Deus cuida de quem nós amamos. E Jesus diz: na casa de meu Pai há muitas moradas, e Ele cuida de quem nós amamos. Quem morreu está junto de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.